Nessa imagem é ilustrativa para vermos dois neurônios. Veja esse primeiro neurônio, com as suas divisões simbólicas aí, né? Dendritos, corpo, axônio e o terminal do axônio, ou também conhecido como terminações axonais. Assim que o estímulo ocorre, esse impulso nervoso, então, será propagado ao longo de todo o neurônio. Veja só. Bom, se nós pudéssemos dar uma pausa nesse impulso nervoso que está passando pelo neurônio nesse exato momento, colocássemos ali um microscópio muito potente, o que será que nós enxergaríamos? Bom, antes de passar o impulso nervoso, nós veríamos que o neurônio tem em suas membranas a seguinte divisão: o lado de fora, mais positivo, o lado de dentro, mais negativo que o lado de fora. Então, estamos comparando o lado de fora com o lado de dentro. O de fora, mais positivo, o de dentro, mais negativo. Também é bom lembrarmos que o sódio permanecerá numa concentração maior do lado de fora da membrana, enquanto que o potássio permanecerá uma concentração maior do lado de dentro da membrana. Ok, se nós considerarmos então que o lado de fora é zero, e isso é uma convenção, o lado de dentro então vai estar em torno aí de menos 90, menos 70, menos 40. Nesse exemplo, vamos colocar que o lado de dentro da membrana é menos 90. O que acontecerá no potencial de ação seria algo parecido com esse gráfico. Vamos entender melhor isso. Bom, quando temos o lado de fora mais positivo que o lado de dentro, e o lado de dentro mais negativo que o lado de fora, nós dizemos que a membrana está polarizada. Isso porque usamos como que uma analogia para entender melhor isso com a pilha. Afinal, a pilha não tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo? Então, nessa comparação, a nossa membrana acaba tendo mais ou menos uma realidade assim. Um polo positivo do lado de fora, o negativo do lado de dentro. Portanto, dizemos que ela está polarizada. Além disso, vamos relembrar que nós temos uma grande concentração de sódio fora e uma grande concentração de potássio dentro. E nesse momento, canais de sódio e canais de potássio estão fechados. Mas, com a passagem do impulso elétrico pelo local, a região, então, tem um estímulo necessário para a abertura dos canais de sódio. Veja só, o sódio entra na célula. Ora, sabemos que o sódio é um íon positivo, não é mesmo? Então, o que acontece? Quando ele entra, ele vai tornando cada vez mais o lado interno positivo. E cada íon sódio saindo torna o lado interno mais negativo. Vamos rever o que aconteceu? Então, aquela carga do lado interno que estava em menos 90 passará então a mais 35, ou seja, o lado interno ficou mais positivo que o lado externo. Esta fase ou estágio é chamado despolarização, porque acabamos de inverter os polos, lembra? Agora, o lado mais negativo é o lado de fora, o lado de dentro ficou mais positivo. Na segunda fase, que nós chamamos então de repolarização, haverá novamente a inversão e o lado interno volta a ser mais negativo que o lado externo. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque os canais de sódio serão fechados e abrem-se os canais de potássio. Ora, o potássio estava em uma alta concentração dentro. Por diferença de concentração, ele tende a sair. Além disso, lembre-se que o potássio também é um íon positivo, e nesse momento o lado externo está negativo. Então tem duas tendências para que esse potássio saia de dentro e vá para fora. O que acontece então é a saída do potássio. Portanto, cada íon potássio
que é positivo, saindo de dentro, torna o lado interno mais negativo. E cada potássio que vai para fora torna também o lado externo mais positivo. A terceira e última fase do potencial de ação é a chamada hiperpolarização, porque os canais de potássio ainda continuam abertos mais um pouco, tornando o lado interno ainda mais negativo do que na fase de repouso. Portanto, vai chegar aí, no exemplo nosso, ao invés de parar em menos 90, ele vai chegar até menos 100. Bom, gente, com isso, a gente conclui essa nossa aula sobre o potencial de ação. E agora, convido você a ir conhecer o que ocorre ao final da passagem desse impulso nervoso ao longo do neurônio, quando possivelmente esse neurônio, então, terá contato com uma outra célula, né, por exemplo, aí um outro neurônio ou uma fibra muscular, né, num evento chamado sinapse, onde ocorrerá alguma coisa na outra célula, por exemplo, o início de um novo potencial de ação na outra célula. Grande abraço, fiquem com Deus.